O Mesa dos Notáveis que começa na rádio Vinha FM. Ouvinte, boa tarde, você está bem? Que alegria te receber na nossa rádio, como sempre, né? Para quem ouve apenas e para quem também manda mensagens. Você pode participar pelo aplicativo da Vinha, clica na participação do ouvinte, manda mensagem. E você pode também deixar o comentário aqui no YouTube. Quem está assistindo a live, tem um chat ao vivo aqui. Faça-se presente nessa tarde de Mesa dos Notáveis, hoje falando diretamente para o consumidor. Ouvinte, vamos fazer uma conta aqui? O que é que você consome? Gasolina, né? Para quem está no BYD, está no carro elétrico, consome também energia em eletroposto e tantas outras coisas. O que mais? Supermercado, energia, água, tudo isso inclui relação de consumo. E eu tenho a alegria, o prazer de receber o nosso superintendente do Procon Goiânia, que é o nosso querido Misair Leme Júnior, porque o Misair, ele sempre nos dá, né, completa disposição aqui para estar conosco, o que para mim é um ótimo sinal, porque nós estamos aqui fazendo sempre esse serviço de prestação de contas para a sociedade, e o Misair é o primeiro a dizer: Guilherme, pode contar com o Procon Goiânia, veio aqui. Eu já quero agradecer, viu, superintendente? Muito obrigado pela presença e por essa tarde estar conosco aqui. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vinha FM. Para mim é uma satisfação poder vir aqui prestar contas do nosso trabalho frente ao Procon Goiânia, né, estar comunicando aqui com esse público tão seleto, né, que é os ouvintes da Vinha FM, e sempre que for necessário, né, e nós estivermos lá tranquilo, a gente vai vir com o maior prazer para poder conversar com os ouvintes, tirar dúvidas, alertar, né, os ouvintes aí, os consumidores, ouvintes da Vinha FM, das relações de consumo e do que pode, né, estar prejudicando ele, que ele pode, o consumidor está sendo de alguma forma lesado ou perdendo dinheiro, né? Então nós estamos ali à frente do Procon Goiânia, a pedido do prefeito Sandro Mabel, para cuidar do nosso munícipe aqui, cuidar do nosso consumidor. E eu vou dizer uma coisa, superintendente: Goiânia é uma capital muito grande. Tem todo tipo de problemas, né, nessa relação de consumo, e eu imagino que as pessoas nesse momento estejam se perguntando: como eu posso resolver o meu problema? E aí eu vou dizer dos principais que eu já ouvi: telefonia, mas aí entra também um aspecto que são os campeões de reclamações, né? Mas eu vou dizer um que todo mundo de Goiânia comenta: combustível. Eu até agradeço, porque eu sei que a agenda do superintendente é cheia, até vejo, vez ou outra, pelo Instagram do Procon Goiânia, algumas operações. Então, operação de fiscalização de posto de combustível, né, supermercados e comércios, onde nós temos ali algum tipo de coisa duvidosa, seja validade, conservação, acondicionamento. E aí eu pergunto, superintendente, qual que tem sido a ação do Procon Goiânia nessa questão dos postos? Porque existe uma fiscalização constante, nunca para, né? Diariamente nós realizamos a fiscalização. E aí, Guilherme, é muito importante o ouvinte, o consumidor que está aqui nos ouvindo, relatar as denúncias para nós. Às vezes, se você chega em um posto, abasteceu, ficou na dúvida, aquela quantidade, né? A famosa bomba baixa. Você ficou na dúvida: eu sempre colocava R$100 aqui e o ponteiro do meu carro às vezes não mexeu, ou aquele KM que eu costumo rodar não chegou nele, né? Não chegou nem perto dele. Então, o Procon Goiânia precisa muito dessas informações. Sim. De onde esses postos, né, o local que abasteceu, as frequências, para que nós possamos trabalhar com inteligência e fazer as operações. Diariamente, a nossa equipe de fiscalização, ela já realiza, mesmo que não tiver nenhuma denúncia, nós realizamos tanto a questão da bomba baixa, né, que é aquela suspeita ali de você pagar um valor do combustível e ele não cair lá no tanque do combustível do carro. Isso aí é um crime, né? E nós fiscalizamos diariamente, nossa equipe ela é preparada, treinada, mas lembrando que nós lidamos muitas das vezes com muito dispositivo eletrônico. Sim. Então ali no momento da fiscalização, às vezes um gerente de um posto, ou um funcionário, ou até mesmo um proprietário, quando eles veem ali a equipe do Procon, eles podem acionar ali por meio do telefone, de um botão de controle remoto, né? E o sistema deles voltar a funcionar normalmente. Por isso que a gente, além essas operações nossas diariamente, nós trabalhamos com inteligência
né, e tentamos ali fiscalizar e pegar esses casos. Superintendente, isso aí que o senhor está descrevendo é maravilhoso, porque o Brasil, infelizmente, se tornou um especialista nesse tipo de fraude, né? Sim, verdade. Eu estou dizendo o Brasil porque basta entrar nas redes sociais e você vê o tempo inteiro denúncias e muitas No Brasil confirmando. todo, né? No Brasil todo. E uma coisa interessante é que tem alguns consumidores que eles se iludem, dizendo que se houver um mecanismo transparente na hora de abastecer, que a fraude não vai acontecer. Né? Então eu já vi muitos. A mangueira transparente. Isso. Né? Se tiver a mangueira transparente, nós vamos ver o combustível passando. Só que eu já vi vídeos comprovando que isso não basta. É porque a bomba, ela tem ali uma maneira, né, para poder passar uma quantidade de litros. E se eu faço uma programação para no visor aparecer 1 litro e na prática ela bombear apenas 600 ml, vai estar passando combustível, mas eu não vou conseguir perceber que foi menos. Né? E aí a pessoa ela abastece lá 44 litros, mas na verdade entrou só 39 litros no tanque. Né? Como fazer? Então é uma fiscalização difícil. Muito difícil essa aí, mas a gente tem feito, em parceria com o Instituto Combustível Legal, tem um veículo, Guilherme, que ele é preparado, descaracterizado, preparado para a gente detectar esse tipo de fraude. Legal. Então ali tem um tanque separado, que ele é transparente. Então a pessoa chega lá normalmente como um consumidor e pede lá, coloca aí R$50 no meu veículo ou R$100. Sim. E com esse dispositivo do veículo, naquele momento do abastecimento, o frentista abastece normalmente lá no tanque, mas tem um sistema que joga nesse tanque transparente com as medidas exatas. Então esse aí é uma grande ferramenta que nós temos para combater essas práticas ilegais, né, que prejudica e muito o consumidor. Né? O consumidor é literalmente roubado. E nós estamos combatendo essa prática em Goiânia. Né? Nós temos aí a parceria junto com outros órgãos de fiscalização, junto com a Polícia Civil também. E quando a gente detecta algo nesse sentido, é feito mesmo uma operação rigorosa, né, de lacrar o estabelecimento, de responsabilizar criminalmente os responsáveis por isso. E aí tem a questão também, Guilherme, da adulteração. Verdade. Né? Não só da gasolina, do álcool, mas também do diesel, que nós temos uma parceria com a Agência Nacional do Petróleo, né, a ANP, e a gente, através dessa parceria, que tem um convênio, né, nós quase que trabalhamos para eles. Né? A gente coleta essas amostras, manda para o laboratório emite os laudos e a gente autua o procedimento de fiscalização, multa, lacrar poço, enfim. Mas, assim, alguns combustíveis a gente precisa mandar para o laboratório, Sim. Mas a gasolina, por exemplo, a gente consegue detectar na hora lá, né? Com uma técnica muito simples, que é a mistura da água no próprio combustível, e na hora ali a gente consegue separar o que é água e o que é álcool. É uma técnica ali que a nossa equipe realiza no momento ali no posto. Com a gasolina é mais fácil. Agora, com o etanol, com o diesel, que tem uma complexidade maior, aí nós precisamos do auxílio do laboratório. Porque o problema também é assim, a pessoa ela abastece com combustível adulterado, nem sempre o carro vai sofrer a ponto de parar de funcionar. Exato. Então ele vai ficar ali forçando o motor. Um veículo flex, né? Ele tem um sistema ali mais ativo, ele vai queimar aquele combustível, aquela água e vai embora. E outros veículos, por exemplo, o veículo a diesel, ele já apresenta mais. Se você pôr uma água no diesel, na hora vai dar problema ali na bomba de alta, nos bicos. Então já é um meio mais fácil de detectar, né? É mais tranquilo, né? Isso. Então, a gente alerta o consumidor goianiense que for abastecer seu veículo, né? Fique atento. Outra coisa também, a gente tem que ser justo. Às vezes a pessoa costuma andar só na reserva do carro. Tá ali sempre na reserva e tudo. E se for um veículo mais usado, antigo, no tanque tem detritos do próprio tanque, né? Do sistema ali de filtragem. E às vezes a pessoa está acostumada lá a andar só na reserva, põe só R$10, R$20. Isso aí também prejudica o seu veículo. Verdade. Às vezes você abastece num posto lá, o que tá aquela sujeira ali subiu. Vai ali pro filtro, vai pro carburador, vai para o sistema de injeção. Vai dar problema no veículo. Então você também, como consumidor,
tem que cuidar, né? Além de você forçar mais a bomba ali do veículo, ela trabalhar sem o arrefecimento correto, né? Porque aquele líquido também ajuda a arrefecer a bomba. Então o consumidor também tem que se atentar a isso. Às vezes a gente já viu o caso aí do consumidor estava na reserva lá, rodando por muitos dias, encheu o tanque, subiu aquela sujeira, tampou o carro e ele pensou, veio o combustível está adulterado. E não era adulterado. Sim. Era mesmo sujeira do próprio tanque do veículo. Eu consigo imaginar a reclamação de muitos consumidores não ser compatível com a verdade, mas uma vez que tem muitos consumidores do mesmo estabelecimento, aí é evidente que vai ter alguma coisa, Exato. né? Eu me lembro de um posto, inclusive foi de um grande supermercado aqui de Goiânia, que foi autuado pelo Procon Goiânia. O Procon Goiânia fez a intervenção, era real a denúncia, né? E, enfim, não sei se o gerente não foi capaz de ocultar, eu sei que dessa vez eles perderam um processo na justiça coletivo. E eu acho interessante, por quê? Porque se a gente não fiscalizar, eu imagino que nunca vai ter fim esse tipo de coisa. Até acho que não vai acabar, mas pelo menos reduzir essa incerteza de combustível ruim. Exato. Né? Teve um caso, superintendente, de um posto que não tinha gasolina aditivada, mas dizia que tinha aditivo. Qual que é a questão? Ninguém pega essa gasolina e leva para o laboratório. Quem é que vai fazer um teste para saber se a gasolina realmente tem aditivo? Então é complicado, né, essa coisa. Então, hoje em dia, eu já ouvi de algum consumidor falando, só de não ser misturado, eu já estou feliz, porque ele não estraga o meu carro. Exatamente. Ele paga para não ser, pelo menos, vítima de um combustível misturado. Exato. E quando, às vezes, mistura água, ainda é mais fácil, que a água é uma questão natural ali, que ela vai se limpando. Agora, existem solventes, produtos que danificam o veículo, né, que estraga mesmo, de fato, ali o veículo. Então, essa fiscalização do Procon, e o Procon existe para isso, para proteger o consumidor, porque o consumidor é a parte mais vulnerável na relação comercial. Sim. Né? Então, o Procon existe para isso e o consumidor deve usar o Procon como esse instrumento para nos orientar, nos denunciar e a gente poder fazer essa autuação, fiscalização com o rigor, né, da lei, reservando aí o direito dos nossos consumidores. A gente fica fazendo brincadeirinha, superintendente, de não ter garantia, né? Porque a gente sabe que existe muito comércio, né, de pessoas que compram, veio da China, não tem garantia. Mas é importante que a gente leve a sério esse assunto, porque tem muita gente lesada. E aí eu vou fazer a pergunta de ouro, que é a seguinte: quando é que a pessoa pode exigir que algum produto seja trocado, né, que exija garantia? E até onde vai essa questão da prova e a desistência? Porque a gente sabe que existe uma regra para a internet, então comprou do Mercado Livre, comprou online, e tem outro tipo de comércio que é aquele feito em loja. Eu estou até sabendo que tem lojas no shopping que eles vendem no iPad, né? E aí no iPad diga-se e-commerce. Então o vendedor, ele está com o iPad, a pessoa até pensa que é bonitinho, né? Nossa, é uma loja moderna. Quando na verdade aquela venda, ela está sendo feita por um portal da internet. E aí o vendedor até diz para você assim, eu não tenho a pronta entrega aqui, mas eu vou pedir aqui no iPad, vai chegar na sua casa em 3 dias. Então o que o comerciante fez? Ele fez uma venda online, mesmo você tendo ido de maneira presencial na loja. E é diferente, né? As regras de consumo para quem compra presencial são diferentes daquele que compra online. Tem essa diferenciação. E existe a questão da compra virtual, e aí por qualquer meio de compra. E aí você falou uma coisa, só recapitulando aqui, no início da nossa fala, é quando o consumidor pode exigir, né, que tem essa relação. Tudo aquilo que ele comprar e pagar e fizer negociação. Já tem lei para isso. Todas as transações comerciais de consumo do consumidor é direito, né, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, e aí tanto o fabricante ou o fornecedor e o comércio também, ele tem as suas responsabilidades, tanto no atendimento, na garantia, na lei do troco, né, de observar todos ali a nota fiscal. Então é muito importante o consumidor, na hora de comprar, ele exigir a nota fiscal, o comprovante de pagamento, porque se ele precisar acionar a garantia do produto, ele tem ali um instrumento
legal para ele exigir, e aí o lojista ou o estabelecimento ter ali a sua obrigação para poder efetuar uma troca ou uma reposição de peça. Inclusive no combustível, que a gente falou muito sobre o combustível aqui. Exato. Se você não tiver o cupom fiscal, você vai exigir como que seja feito algum reparo. Exatamente. Então é muito importante o consumidor ter um documento, né, ter ali uma comprovação. Então, assim, vamos lá. Existe a compra virtual, então toda aquela compra feita por telefone, mensagem, WhatsApp, Instagram, site, tudo aquilo que não for presencial na loja é uma compra virtual. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um direito ao consumidor que em até 7 dias, por qualquer motivo, ele pode simplesmente não querer mais o produto e devolver. Se ele arrependeu, se ele às vezes comprou ali na emoção, se o produto está estragado ou não, ele tem o direito de devolver em até 7 dias. Só online, né? Nas compras online. Entendi. Nas compras presenciais, aí existe a garantia dos bens duráveis, né, e dos bens de serviços também. 30 dias para aquele serviço, prestação de alguma demanda. Por exemplo, veio aqui, trocou aqui uma peça, uma torneira da cozinha, da rádio vinha aqui. E essa torneira, antes de 30 dias, ela estragou. O fornecedor que prestou esse serviço, ele tem que corrigir, né, e consertar, dando a garantia desses 30 dias. Sendo um bem durável, né, que aí já passa para uma geladeira, um fogão, um telefone, ela tem ali a garantia legal de 90 dias e a grande maioria estabelece aquela garantia de 1 ano, né? Que até os fabricantes aí estabelecem ela de 1 ano, que é uma garantia também legal de um bem durável de até 1 ano. Então, o que acontece? O consumidor, na hora de efetuar essa negociação, essa compra, ele deve estar atento qual foi a modalidade, se foi presencial, né? Ou se ela foi virtual, para que ele possa saber a maneira correta de exigir esses direitos. É porque a pessoa, às vezes, por falta de conhecimento, ele vai sendo lesado e vai deixando por isso, né? Eu vou até dizer, por exemplo, da subnotificação de roubos de celular. O brasileiro, ele já aceita. Perdi meu celular num assalto. Ele nem vai fazer o boletim de ocorrência, porque ele já pensa assim, rapaz, não vai resolver meu lado. E aí eu fico pensando nesse descaso de muitos comerciantes. E o consumidor lesado às vezes fala, quer saber, eu vou deixar para lá, vou assumir esse prejuízo, porque no Brasil tudo termina em pizza. E é importante que haja essa ciência, né, superintendente? Exatamente, é importante o consumidor ele estar atento, né? Vamos dizer assim, por exemplo, isso aí que você colocou, ela é muito importante, partindo para a área de segurança. A polícia precisa de trabalhar com inteligência. Então, ela precisa saber aonde foi aquele furto, para ela intensificar ali um policiamento maior, né? Ela também tem a questão do e-mail, do telefone, né? Que ele pode bloquear lá o telefone, aí não coloca chip, não cadastra, não faz mais nada, fica ali um bem praticamente inservível, né? Então, é muito importante, além dessa questão aí da parte da segurança, mas o cidadão também resguardar e informar esses dados para os órgãos competentes, os órgãos de fiscalização e de repressão a crimes, né? E aí é onde a gente conta muito com o consumidor. Porque se o consumidor não procurar o PROCON para relatar algum problema que ele está tendo ali, não tem forma da gente poder contribuir, ajudar e também fazer com que as empresas ou os estabelecimentos trabalhem, né, numa ciência que, se tiver algum problema, o PROCON pode multar essa empresa, pode multar esse estabelecimento, e aí gera um transtorno. E o que nós não queremos só penalizar o empresário, mas nós queremos garantir o direito do consumidor que ali está fazendo a relação de consumo. Para quem ligou o rádio agora, quem está conversando comigo aqui é o nosso superintendente do PROCON Goiânia, querido Misair Lemes Júnior. E eu vou fazer uma pergunta sobre o site Reclame Aqui. É um site conhecido dos brasileiros, né? Inclusive se tornou uma maneira de você fugir de problemas. Como? Eu vou descobrir quem está criticando e por que está criticando. Seria mais ou menos como aquelas avaliações do Google Meu Negócio, né, do Facebook Business, que aí a gente tem o marketplace do Facebook, e as pessoas vão dando ali o seu feedback, a sua experiência, né? Então, eu vou comprar, de repente, armários da cozinha da minha casa. E eu descubro que a loja onde eu estava fechando o negócio tem uma pancada, uma enxurrada de reclamações. Isso tudo muda o jogo.
eu já não vou comprar com a mesma cabeça. Eu vou pensar, será que eu vou entrar nessa lista de reclamações também? Serei eu mais um cliente insatisfeito? Tudo isso é importante que a gente entenda. Mas eu vou fazer um rápido intervalo, por quê? Tem pessoas participando, fazendo perguntas, então na volta eu trago a participação e peço para o nosso superintendente também nos auxiliar pelos canais. Eu acho que é indispensável no programa como esse nós descobrirmos qual lugar para falar, onde eu posso ser ouvido e onde eu posso pelo menos ser ajudado. Será que convém? Consigo reaver esse dinheiro? Consigo mudar essa situação porque comprei uma geladeira, veio e nem funciona? Intervalo é rápido, Mesa dos Notáveis sobre o direito do consumidor com Misair Lemos, nosso superintendente do Procon Goiânia. Já volta, não sai daí. Estamos de volta à Mesa dos Notáveis, hoje falando sobre o direito do consumidor, recebendo o nosso superintendente do Procon Goiânia, Misair Lemos Júnior. O Misair que, inclusive, nos bastidores aqui, estava me contando sobre como quem entende do consumo e do direito chega na frente. E algumas pessoas, né, que sem pesquisar, com pouca pesquisa, gastam um dinheirão e depois vão acabar se arrependendo, porque infelizmente tem muita gente que não gosta, né, de gastar energia. Eu não quero saber, vou comprar. E aí ele olha o vizinho e fala, rapaz, ele comprou a mesma coisa que eu e gastou muitos milhares de reais a menos, né? Isso acontece muito em construção civil, né, superintendente? Exatamente, né? O Procon Goiânia, ele realiza anualmente quase 40 pesquisas em diversas áreas aleatórias do dia a dia das pessoas para mostrar a diferença de preço. Então, quando a gente divulga lá, foi encontrado uma diferenciação de 200%, de 400% em material de construção, em material de limpeza, em alguma outra situação. Não é para a gente só divulgar essa diferença, mas para fazer com que o consumidor fique atento, que se ele pesquisar, ele buscar outros meios, né, ele vai conseguir economizar. Né? E o dinheiro no bolso, todo mundo gosta de economizar. Claro, né? com certeza. Um desconto, um preço melhor. Então, é muito importante o consumidor pesquisar, não fazer as compras impulsivas. Né? Até a gente tem um estudo sobre isso, e eu participei de um congresso outro dia. 70% das compras realizadas, principalmente na internet, são compras impulsivas. A pessoa está ali olhando, às vezes ele nem precisa tanto daquele produto, e ele vai e compra ali sem aquela necessidade. Então, a pessoa que às vezes é um comprador impulsivo, que está sempre ali devendo cartão, está sempre parcelando, está sempre comprando coisa que ele nem usa às vezes, coloca no carrinho lá, pensa uns 3, 4 dias, e se realmente aquilo lá for tão fundamental, tão importante, aí você acaba comprando. Isso tem um reflexo muito grande no endividamento do consumidor. Sim. Né?
o consumidor vai, às vezes, ficar com o nome negativado, vai ficando ali sempre preso aos cartões de crédito, ao limite. Então, assim, a gente sabe que tem uma questão patológica, né, do consumerismo ali, sem um planejamento, sem uma organização. Então, o consumidor precisa também se atentar a isso, não virar um comprador compulsivo. E aí, além dele estar deixando de economizar, às vezes ele vai poder estar também entrando num monte de problema aí, né? Que esse comprador compulsivo, ele acaba sendo o que lesa o outro na relação de consumo, né? Então, eu tô lembrando de um vídeo aqui, uma velhinha tá sentada lá na Yamaha, e ela fala assim, meu filho, eu tô tirando essa moto aí, mas eu não vou pagar, esteja ciente que eu vou dar o calote. Aí, o atendente, ele tá lá no vídeo, ele fala assim, não, só pra eu entender, a senhora pode repetir de novo? Ela é isso que eu tô falando mesmo. Eu tô comprando, o senhor veja aí quanto que o senhor consegue fazer para mim, para poder fazer no meu nome, eu vou tirar essa moto, mas esteja ciente que eu não vou pagar. E eu fiquei rindo e pensando, rapaz, o Brasil chegou no nível que o brasileiro ele já faz uma dívida pensando nas regras do endividado, né? Então, se eu tiver uma dívida, quanto tempo essa dívida dura no meu nome? Né, como eu posso limpar meu nome depois, porque eles vão ficar me ligando, pedindo para eu pagar, e aí depois eu só dou o calote e eles renegociam a minha dívida. Que é muito triste, né? Porque relação de consumo, óbvio, o consumidor ele é a parte mais frágil, mas pode acontecer do consumidor também lesar o empresário. E quem é empresário e está ouvindo o programa sabe do que eu estou falando, que tem de boleto não pago nesse país, não está escrito no gibi, né, superintendente? Cheque sem fundo. Nossa, boleto, né? Meu Deus. Então, assim, é muito importante esse alerta, assim, o PROCON, e principalmente nessa gestão nossa, até por uma orientação do próprio prefeito e das reuniões que a gente faz com a nossa equipe, o intuito nosso jamais é penalizar ou prejudicar o empresário. Nós precisamos do empresário, a gente inclusive apoia, incentiva. Grande parte das nossas fiscalizações, Guilherme, ela não é punitiva, mas ela é orientativa. Né? A gente tem orientado muito os nossos fiscais, colaboradores, de, numa primeira visita, ele mostrar ali ao empreendedor, né, que às vezes ele tem alguma prática que não está em conformidade com a legislação. Né? Às vezes tem, por exemplo, isso acontece muito em estabelecimento que vende congelado, frios, às vezes a temperatura não está na temperatura adequada, às vezes aquele procedimento de manuseio dos produtos não está adequado. Sim. Né? Então a gente tem ali uma parte orientativa e é claro que numa primeira visita ela serve muito mais para orientar, para explicar, para mostrar, né, para o empresário ali a maneira correta, porque às vezes alguns também nem têm essa noção, né, está começando e tudo no começo é mais difícil, de ele poder adequar. Sim. Mas é claro que se nessa fiscalização os fiscais encontram ali uma coisa muito esdrúxula, aí tem que autuar, né, porque infelizmente ele vai ter que aprender da maneira mais difícil, igual já aconteceu. Né? Chega lá um produto que é consumido diariamente ali, tá vencido ali há 10, 15 dias, 20 dias. Uma gravidade muito grande. Tem uma série famosa no Brasil, né? Que é o Pesadelo na Cozinha. E um dos episódios que marca é esse que o superintendente acabou de dizer, que o rapaz desligava o freezer durante a noite e ligava de manhã. Então, em outras palavras, à noite é mais fresco, então eu deixo o freezer fechado com o alimento congelado lá dentro e economizo energia. E aí, de manhã, quando eu chego para trabalhar, eu ligo o freezer de novo e vou fazendo essa montanha russa até alguém ser intoxicado e ir para o hospital, né? E nós estamos falando ali de bactérias, né? Sim, coisa séria. Em todo alimento que a gente for consumir, existe bactérias. Se ela não tiver na temperatura adequada, ela vai causar outras bactérias, vai causar intoxicação. Então, assim, quem nunca, às vezes, comeu alguma coisa na rua ou em algum estabelecimento e chegou em casa passando mal, teve uma diarreia, alguma coisa. É luta. Então, assim, não tem essa questão da temperatura de forma aleatória, mas ela é um estudo, né, pelos órgãos de fiscalização, Anvisa, Vigilância Sanitária. Existem critérios técnicos, estudos técnicos, onde, por exemplo, nós estávamos numa fiscalização outro dia, muito bom informar isso, que existe um produto resfriado
que tem uma data de validade específica, e o produto congelado. São dois diferentes, situações diferentes. Você comprar um frango resfriado, a durabilidade dele exposta para venda e para consumo é uma data de validade. Sim. Você comprar o frango congelado, ele tem que se manter numa temperatura diferente. Então, tudo isso interfere. E também a questão, às vezes você adquire ali o frango resfriado, faz um pedaço, congela, depois faz de novo. Então você pode estar correndo um risco grande aí de ter uma contaminação, né, uma bactéria aí. E aí a gente vê tantas pessoas aí com problemas aí gastrointestinais, né, passando mal e aquela coisa toda. Eu não quero nem pensar num problema desse, porque nós já vimos aqui em Goiânia coisas terríveis, né? Tem alimentos que são até mais complicados de manusear, vamos dizer aí da comida japonesa, né? Exato. Que são peixe fresco. E não tem nenhum tipo de cocção. Então não está fritando, não está assando, é o peixe cru servido. Se não tiver uma mão limpa e um processo perfeito, é problema grande, né, superintendente? Nós estamos com um problema, Guilherme, muito sério e perigoso. Nessas iFood, né, nessas lojas aí virtuais, que elas são intermediadoras, na verdade, hoje, por exemplo, para você registrar lá vender pastel, por exemplo, você não precisa de comprovação de vigilância sanitária, você não precisa de um alvará de funcionamento, você cadastra lá na plataforma e começa a vender. Sim. Então a gente tem visto e tem feito muitas operações onde você chega lá no local onde é manipulado, onde é fabricado aqueles produtos, um verdadeiro filme de terror, né? Produtos ali que mal acondicionados, barata, insetos, aquela coisa assim, uma tragédia. Então a gente alerta o consumidor também a tomar um cuidado de onde ele está comprando. Às vezes a pessoa, num momento de dificuldade ali, abre uma lojinha virtual e em casa mesmo ali ele produz um sushi, produz às vezes uma coxinha, alguma coisa, e não tem, às vezes, aquele cuidado, né, de seguir as orientações sanitárias, né, de tirar um alvará, de ter ali os manuseios adequados para aqueles produtos. E aí a gente vê, né, realmente o consumidor ser prejudicado nisso, porque na foto que ele compra lá, na hora que ele compra, tá bonito, tá vistoso, mas o sistema de produção daquele produto tá realmente ali todo contaminado. Às vezes a pessoa tá ouvindo o superintendente pensando, pelo amor de Deus, mas aí é muita regra, é muito probleminha. Mas o empresário, quando ele se torna empresário, ele tá assumindo um risco, né? Precisa tratar com respeito quem está consumindo. Se não tem, né, a capacidade de fazer a coisa bem feita, então é melhor que não comece, até para não haver aí um descrédito daquela classe. Eu até acho triste quando a gente tem tanta gente entrando no mercado sem compromisso. Vou dizer de uma relação de consumo que está sempre em voga aí com problemas, que são esses fotógrafos de casamento. Então muita gente pensa que porque tem uma câmera, ele é um empresário da fotografia, quando não é verdade. Porque é preciso ter responsabilidade, é preciso tratar o contratante, né, com dignidade. E, no entanto, a gente vê muitos fotógrafos desses que não entregam foto, destrói a memória de um casamento, que é o momento, e não deixa de ser um produto e uma relação de consumo. E não vai também. Ah, meu pai, o Celso Russomano fez a vida dele em cima só desse episódio. É o episódio do quê? Ele vai lá e diz, você fez o casamento dele há 2 anos atrás e até hoje você não entregou. E nem vai, a verdade é essa, né? Já foi embora. Some as fotos, apaga. Ah, meu pai, nenhum, né? Dá uma aflição só de pensar. E eu espero que realmente o Brasil esteja, de alguma forma, saindo desse lugar de tanto serviço, né, de má qualidade, para um lugar de seriedade. Eu penso que as regras já são rígidas o suficiente, mas precisa correr atrás do direito, né? Porque muita gente deixa para lá. Não pode, né, superintendente? Eu acho que eu que sou formado em Direito, tenho a aprovação da OAB, né? Não estou com ela ativa, mas sou também aprovado na OAB. Conheço da legislação e sei quantas leis e o quão completa é a legislação brasileira, em todos os aspectos. Nossa legislação ela é muito boa, né? Uhum. Ela precisa, na verdade, ser aplicável, né? Isso. E fiscalizada também em vários aspectos. Então, a gente sabe que de legislação nós temos muitas leis boas, né? Mas, às vezes, elas não são cumpridas ou fiscalizadas. E o consumidor, né, o cidadão, ele tem um papel fundamental nisso,
né, de ajudar ali os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, estar ali denunciando, não para prejudicar o próximo, mas para resguardar o direito, né, de todos. Permitir que a coisa funcione bem. Eu até acho o seguinte, é saudável para todo mundo. Exato. Porque enquanto tem um fazendo errado aqui, tem outro do lado fazendo muito bem. Exato. E se eu não fizer a regra valer para todo mundo, o que trabalha direito será prejudicado certamente. Então tem que ter esse equilíbrio, né, superintendente? Exatamente. Tem algum campeão lá na superintendência, lá no Procon? Bom, os nossos campeões, né, são a telefonia. Sim. O nosso maior volume de telefonia. Problemas de cancelar o plano, planos que não são, às vezes, autorizados pelo consumidor e às vezes as operadoras empurram esses planos goela abaixo. E temos também a questão dos bancos, né? Tanto da questão de fila bancária, de atendimento, e agora, nós, com o alavancar aí das compras online, Sim. nós temos uma parte da reclamação de troca, de inoperância, de cancelamento de compra dentro do prazo legal de 7 dias, e também está chegando muita denúncia para nós em relação a golpes, né? Que aí já não é uma questão consumerista, sim, mas sim uma questão de polícia mesmo, né? Porque é um golpe. Então, você falou uma coisa aí, marketplace, muito golpe. A gente entra assim, um pouquinho de experiência, bate o olho lá no anúncio e fala, cara, isso aqui tá muito bom para ser verdade. Tá na cara que é golpe, né? Então, assim, desconfie quando tá muito fácil, muito barato, tá muito bom, é só vantagem ali. Desconfie dessas compras, desconfie, consulte, pesquise. O Reclame Aqui é um excelente parceiro do consumidor. Sim. Né, porque lá você vai ver se a empresa ela é responsável, se ela responde às reclamações. Porque é normal numa relação de consumo, às vezes, ter alguma divergência, mas quando a gente percebe que a empresa é séria, que o empresário é sério, ele quer resolver o problema do consumidor, ele quer fidelizar ele, resolvendo aquele problema. Agora, tem as empresas que são ruins, né, para prestar assistência ao consumidor, aí é onde entra o Procon com a notificação formal para que seja resolvida essas problemáticas, e tem a questão dos crimes causados aí, né, a gente vê contas falsas, né, de anunciantes falsos. Às vezes a pessoa copia lá um Instagram de uma empresa que vende determinado produto de um preço e começa a ofertar aquilo lá na rede social e as pessoas acabam comprando. E eu mesmo já caí nesse golpe. Tinha um óculos lá que eu queria muito. Eu olhava sempre o preço, nossa, tava muito caro. Aí um dia apareceu lá para mim, ó, R$100. O óculos era 400, 500, não lembro a exata época. Mas estava um preço muito vantajoso. Comprei, paguei e nunca eu recebi o óculos, até hoje. Então isso aí acontece muito. Nós precisamos alertar o consumidor, né, para ele ter sempre um pezinho atrás. Eu vou dizer que a quantidade de golpes que o Brasil dá é a mesma quantidade de ligações que as pessoas fazem para dar golpe, né? É notório como são muitos e, infelizmente, cada um mais criativo que o outro. E eu vou dizer, não seja arrogante de pensar que você nunca cairia. Seja vigilante. Ser vigilante é muito melhor, né? Que traz humildade. Fala, olha, deixa eu ficar atento, porque infelizmente o crime entrou para valer nessa relação de consumo na internet. E tomar um cuidado muito grande. Nós tivemos um relato de um consumidor outro dia, Guilherme, com essa inteligência artificial. Uma pessoa conseguiu clonar a imagem do gerente do banco dela, conseguiu clonar a voz do gerente do banco, né? E tinha algumas informações ali que a gente não sabe como eles conseguem, mas eles conseguem informações. Sim, infelizmente. Né? E tem a lei de proteção de dados aí que garante ao consumidor também essa proteção. E se ela for vazada, o consumidor tem direito, né, ali a ser ressarcido por essa lei. Então, a pessoa, o criminoso conseguiu clonar ali com a inteligência artificial esses dados, ligou para a pessoa, né, falou, tô precisando aqui, urgente, porque teve... Ele sempre conta uma história, né, muito bem elaborada, muito bem feita, e o consumidor falou, não, então tudo bem, eu tô indo aí agora no banco, eu tô aqui perto, eu vou ir agora. Olha, então, quando o golpista percebeu que a pessoa estava atenta, né, ela já levou para outro caminho e já
já levou para outra conversa. Mas quase, hein? Mas, inclusive, um funcionário nosso do Procon caiu num golpe desse. Você tá brincando. Não fala um negócio desse, não, superintendente. Até ele imagina nós. Num golpe, nosso motorista nosso lá caiu num golpe desse, né? Sim. Pra você ver que a história e o convencimento vai ficando muito bonito. E quando a pessoa acha que tá tendo algum tipo de vantagem ou algum benefício, na verdade, ele tá caindo no conto do vigário. Cuidado, cuidado. Lembra sempre de ser, toda forma, não é suspeitar o tempo inteiro, incrédulo o tempo inteiro, mas no mínimo, vigilante. Exato. A pessoa ela é muito crédula. Eu já vi gente que fez Pix de entrada de uma casa. E era o golpe, né? É uma coisa impressionante. Você fala, rapaz, chegou no nível do camarada fazer uma transferência de muito dinheiro como sinal da casa e foi ver a casa não era do cara. E o cara sumiu logo após o sinal. É triste e nos deixa um alerta. Será que a gente está fazendo certo? Precisamos aumentar a vigilância. E, superintendente, para caminhar até para o final, como nós podemos fazer essa reclamação e procurar pelos nossos direitos, né? Importante que o ouvinte, ele tenha sempre assim a maneira que ele deve agir em sendo um caso de denúncia e em sendo um caso de golpe efetuado. Então, caí num problema, onde eu vou para reclamar? E tô vendo algo suspeito, onde eu vou para denunciar? Exato. Então, ouvinte, Vinha FM, papel e caneta na mão agora. Pronto. Se atente a essas informações. Primeiro, você suspeitou de um golpe, né? De alguma coisa ali que extrapola a relação de consumo. Denuncie na polícia. Nós temos aí a Delegacia de Crimes Cibernéticos e temos a Polícia Civil, né? As nossas delegacias. Hoje você consegue registrar até mesmo de forma virtual. Por que isso é importante? Para que a polícia possa trabalhar com inteligência e tentar pegar esses criminosos, né? Monitorar e pegar eles. A gente tem visto aí pegar vários, mas são muitos, né? O crime em Goiás migrou. Meu Deus. Aquele assalto ali à mão armada, aquele roubo de caminhonete, hoje o cara tá de trás do celular ali tentando aplicar um golpe, um crime. Então a primeira é esse. E quando for uma relação de consumo, eu fiz uma relação de consumo, comprei um produto ou um serviço, ele não foi me entregue corretamente, ou ele não foi me entregue, ou o produto tem um defeito, a empresa não quer corrigir, não quer reparar, não quer trocar, Procon Goiânia. Nosso Instagram, segue lá, porque lá no nosso Instagram também, Guilherme, a gente divulga pesquisas, ações, alertas, né? Segue o Instagram do Procon Goiânia, né? Procon Goiânia é bem simples, você vai ver lá a nossa página com o slogan da prefeitura e segue esse Instagram que é muito importante. Anota o nosso WhatsApp, 62993022032. Esse é o WhatsApp do Procon. Diretamente do Procon, Goiânia? Qualquer dúvida que você tiver, uma orientação, um auxílio, alguma coisa, manda lá que a gente tem uma equipe treinada para orientar esse consumidor, né? Tirar essas dúvidas. Então anota aí de novo, 962-99302-2032. E a nossa sede, que fica ali na Rua 3, número 1209, no setor central, o ponto de referência, ao lado do Teatro Goiânia, não tem erro. Tem erro, não. A não. gente tá ali do lado do Teatro Goiânia, Procon Goiânia, né? Então, traga para nós essas denúncias, tem um aplicativo da prefeitura que você consegue fazer também por lá, que o Procon Goiânia é amigo e parceiro do consumidor goianiense. Conte conosco e à disposição de vocês, ouvintes da Vinha FM. Com muita certeza. Superintendente, só uma última vez, então, o número 629-9322... 9302-2032. Esse é o WhatsApp do Procon. No nosso Instagram, o ouvinte que tiver o Instagram, segue lá a página do Instagram, é muito importante. Tem todos os canais de denúncia, nosso e-mail da fiscalização, WhatsApp, mas pelo WhatsApp você vai conseguir fazer muita coisa. Vai mandar e vai resolver o seu problema. Lembra que o importante é que você busque os seus direitos, senão você vai permitir que esse fraudador, essa pessoa que está lesando todo mundo, continue aquilo que ele está fazendo. 99302-2032. Deixa eu agradecer o carinho da participação e presença nesse momento do nosso superintendente do Procon Goiânia, Misair Lemes Júnior. E já dizer, superintendente, sempre que tiver uma operação,
algo que a população pode se envolver para ajudar, porque o prefeito Sandro Mabel fala isso sempre e eu concordo com ele nesse ponto, né? A população faz parte da cidade. Exato. Não é só o Procon Goiânia que vai conseguir sozinho, mas eu penso que quando tiver uma campanha, pode utilizar a Vinha para divulgar, convocar a população. Nós temos essa audiência massiva aqui e é um privilégio para nós podermos comunicar para toda essa gente, para que haja realmente mobilização e mitigar todos os criminosos, esses que estão fazendo aí essa ação abusiva de consumo, para que nós tenhamos a cada dia uma cidade ainda mais bonita e a cidade do comércio mais incrível. Eu até brinquei com alguém esses dias, falei, rapaz, Goiânia está recebendo MotoGP. MotoGP é a Fórmula 1 das motos. Então eu fico pensando, essa cidade tem que ser incrível. Nós precisamos ter na relação do consumo pessoas que falam várias línguas, temos que ter essa relação de consumo pessoas que entendem da necessidade e que entregam aquilo que foi oferecido. Você fez uma oferta, o cliente comprou, é preciso que tenha seriedade nessa entrega para que realmente Goiânia cresça. Muito obrigado, superintendente Misair. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes. E você tocou no assunto, e eu quero deixar um alerta aqui para o consumidor goianiense, o cidadão goianiense. Nós estamos pegando pesado contra o crime da máfia dos pneus, né? A gente tem aí fiscalizado, autuado, interditado, né? Tanto o Procon Goiânia, Procon Goiás, a Polícia Civil, nós vamos acabar com essa máfia dos pneus aqui em Goiânia. A gente tem recebido muitas denúncias, tem feito uma atuação firme, pesada. O prefeito nosso deu total apoio para a gente acabar com essa máfia. Sim. O que é essa máfia? O cidadão que é pescado, enganado com o preço atrativo do pneu, ele chega lá para arrumar pneu do carro, trocar o pneu, condena-se várias peças que não precisa, faz o consumidor ali de bobo, enganando ele mesmo, ele acaba ali gastando um rio de dinheiro, uma fortuna, e é lesado. Então, em Goiânia, e aí aproveitar a audiência aqui da Vinha FM, dizer para o consumidor que está nos ouvindo, denuncie que nós vamos acabar com essa máfia do pneu aqui em Goiânia. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma pessoas que vêm de outros estados de fora passar o consumidor goianiense para fora, para passar ele para trás. Sim. Então nós vamos botar essa turma para fora, já estamos fechando empresas, não vamos aceitar isso aqui em Goiânia de forma nenhuma, tá bom? Então agradecer a você, Guilherme, por determinação do nosso prefeito, e estamos à disposição aqui para poder trabalhar e fazer o melhor para o consumidor goianiense. Muito obrigado, superintendente Misair Leme Júnior. Só para dizer, essa máfia aí, se nós colocarmos ela para fora, nós vamos ter ainda maior mercado. É porque a pessoa não consegue perceber que quando máfia vai tomando conta, vira cartel, quem perde é o consumidor. Porque depois nós vamos virar escravo desse povo e o preço incontrolável. Então, parabéns aí à atuação. Espero o senhor mais vezes aqui para nós continuarmos noticiando o que está realizando o Procon Goiânia. E desde já, muito obrigado pela presença, essa prestação de contas que o Procon vem sempre aqui prontamente à disposição do Mesa dos Notáveis. Obrigado, superintendente. Ouvinte, que bom que você esteve aqui. Espero que você tenha se orientado, se informado ainda mais. E o Mesa dos Notáveis retorna amanhã para muito mais. Te deixo na companhia do Futebol na Mesa e logo mais Danilo Santos no Alegria na Vinha. Forte abraço e até lá. Tchau.